Todo homem enfrenta uma guerra. Poucos escolhem enfrentá-la com honra. Aqui, homens são forjados. Jornada de Honra, com Anderson Asa. Muito bom estar aqui no nosso podcast, primeiro episódio aqui com Luciano Bandeira. Luciano Bandeira Vionte, que você tem o meu sobrenome Souza. Sim. Então nós temos aí proposta a ser alinhada. É uma alegria estar aqui com você hoje nesse episódio, com essa presença ilustre do Luciano. Tenho ouvido, tenho acompanhado, tenho ouvido você, as suas pregações, ensinos, e algo nos chamou a atenção, né? E por isso nós somos inspirados a convidar você a estar aqui no podcast da Jornada de Honra. Eu quero deixar bem claro para você algo, que esse podcast, ele é um podcast diferente, porque a entrega que será feita aqui é diferente, onde o objetivo nosso hoje de trazer um executivo, um CEO, um empresário, um empreendedor, mas também cristão, católico, ele vai falar um pouco da história dele, e eu convido você a pegar o seu caderno e anotar, porque você terá insights aqui, você que é empreendedor, você que é executivo, você que lidera pessoas, empresa, é muito importante o que vai ser dito aqui hoje. Por quê? Nesse podcast vai trazer muita clareza para você que é possível viver com base na verdade. Viver com base na virtude. Que é possível você viver e não negociar os seus valores. Eu quero convidar aqui para que ele se apresente, fale um pouco e nós vamos deixar aí discorrer nesse podcast aquilo que o Espírito Santo nos conduzir. Primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite. Muito feliz de ver a iniciativa de vocês, né, de que é possível de fato você viver na verdade e como isso é importante. Meu nome é Luciano Souza Bandeira, eu tenho 51 anos, sou casado com a Vívia, pai da Mariana, vou fazer agora em novembro 25 anos de casado, né? Eu e minha esposa estamos juntos aí desde namoro ali, na época que eu costumo brincar que não tinha nem bicicleta ainda, né? Uau! Alguns meses. Tinha 16 anos, ela 15. E foi uma grande jornada aí que a gente construiu uma vida que construímos juntos, né? Eu sou formado em Tecnologia da Informação pela PUC do Rio de Janeiro. Sempre trabalhei mais em mercado financeiro, né, ao longo de toda a minha vida. E depois eu fui convidado para vir para São Paulo em 2011 para empreender. E conseguimos construir uma empresa bem grande, a Cellcoin, né, uma fintech multibilionária. E aí, ano passado, tô resumindo bem aqui a história, né? Tô passando assim. Uau! Ano passado eu saí da empresa, que era a empresa que fundou a Cellcoin, né? Quando a gente fundou, era um produto que virou uma empresa dentro da empresa, então eu tive o spin-off das duas. Fiquei nessa empresa comecei ela com 3, 4 pessoas, recomecei, né? Com 3, 4 pessoas, chegou a ter quase 70. O nome da empresa hoje é Redzone. Saí dela ano passado e decidi escrever um livro sobre a vida dos santos, né, que é o máximo da vida virtuosa, né, o ápice da vida do evangelho, né, verdadeiramente assim, vivido por homens e mulheres como a gente que deram um passo na direção da graça de Deus, né, muito forte. E hoje estou numa outra empresa como CEO, uma empresa de educação e de esporte, que é algo que eu acho fundamental. A gente conversava um pouco antes, né, vindo para cá. A importância de você, como que o esporte pode ajudar a formar caráter, assim como a religião, né? E preparar a pessoa, não só, mesmo que não dê certo às vezes no esporte, mas preparar para a vida, né? Para estar preparado para as dificuldades que sempre existirão, sempre vão existir, né? Ao longo de toda a trajetória, sobretudo a parte mental, né? De aprender a lidar com frustração, com pressão, com derrota. Também não ficar se glorificando demais na vitória, né? Sabe que isso são coisas passageiras. E agora, enfim, estou nessa nova jornada na Next Academy, numa empresa que forma atletas, né? E encaminha para os Estados Unidos e Canadá, mas, sobretudo, forma na parte de caráter, na parte de educação, que é algo que fica para a vida toda. Então, basicamente, é um pouco aí da minha história. E o quanto isso é relevante, pertinente para nós aqui da Jornada de Honra, porque aqui você já trouxe dois pontos muito importantes, né? Falando aqui, você como CEO de uma empresa, você trabalha nessa empresa de educação, ou seja, e às vezes eu
olhando para a sua história, eu começo a pensar, né? Tudo isso você deixa muito claro, né? Sou católico, sou cristão, busco viver as virtudes. Até a gente vindo para cá, você falando, a minha mãe, os meus pais me ensinaram desde muito cedo a não negociar valores, né? Exato. Porque toda vez que nós negociamos valores, cedo ou mais tarde a conta vem, né? E para quem tem consciência de que quando está negociando um valor, eu costumo dizer que até acelera o processo, né? A conta chega mais rápido. E dentro desse mercado financeiro, né, do mundo financeiro, quais são assim, os desafios, os maiores desafios que você tem, Luciano, como um cristão, como servo, de lidar com a situação de ambientes que não se tem, né, muito, não se fala muito, às vezes, da virtude, ou até mesmo não busca viver muito as virtudes devido ao foco do lucro. Como você lida com isso na prática do dia a dia? Olha, ao longo da minha vida eu sempre procurei liderar pelo exemplo, sabe? Eu acho que o exemplo, o caráter ali, a gente sempre está sendo observado, né? Sempre, em tudo que nós estamos fazendo, estamos sendo observados. E eu sempre tentei liderar os meus times com exemplo, com muita educação, com muita... eu sempre falo que quando a pessoa liderada, ela percebe que ela não está sendo vista pelo líder simplesmente como um número, e sim como uma vida, uma pessoa que realmente tem um valor ali, isso muda muito, né, o respeito, né, e a credibilidade do verdadeiro líder com seus liderados, né? E esse mercado financeiro é um mercado, sobretudo, de muita pressão, né? Assim, porque você, quando constrói gateways de pagamento, bancos, passa muito dinheiro, né? Muita responsabilidade. Então, você acaba sendo forjado ali em um ambiente de muita pressão, né? Assim, eu sempre procurei trabalhar, acabou acontecendo eu ir para o mercado financeiro, porque era um dos lugares onde, na minha área, os salários são mais altos, né? Então, como eu fui formado numa faculdade muito boa, acabei indo para grandes empresas e aí fui sendo ali trabalhado, né, constantemente com desafios atrás de desafios e a minha fé e essa parte de virtude acabou me ajudando muito para manter a tranquilidade diante de tanta pressão, né, porque essa área de tecnologia você não é como uma área assim que você vai construir um prédio e que você tem lá todo o planejamento e vai seguir aquilo perfeitamente. Passo a passo, né? Não é assim, né? Você às vezes está no meio do prédio ali, o cara quer que coloque um andar entre o oitavo e o nono, né? Então tem que mudar e você tem que ter a capacidade de ir de novo e tem problema e resolve e vai, sabe? Além de colocar, ele quer trazer inovação, né? Ou criar Exa- uma inovação no meio do processo. Exatamente. Então, na minha mente, assim, você viver de fato as virtudes, né, que são coisas atemporais, e o que é certo em relação à virtude vai ser certo daqui a 100, 200, 300, 400 anos. E esse é o grande desafio, né? No fundo, para mim, foi o que me ajudou muito, né? Porque se você tem uma base muito forte, virtuosa, independente do que venha acontecer nesses desafios diários de empresa, de mudança de prazo, e de contrata e perde pessoa, e, enfim, isso aí ajuda demais, né? Eu vejo que muita gente, ao longo da trajetória, às vezes não suporta tanta pressão, né? Não consegue permanecer naquele... Porque eu sempre comento que o segredo do sucesso, pelo menos uma experiência que quando me pergunto, muitas vezes você permanecer, né? Você estava me contando que está aqui 35 anos, né? Imagina se no meio lá você não, vou fazer outra coisa da vida, né? Não teria construído o que vocês construíram. E muitas pessoas ao longo da trajetória delas, diante de dificuldade, ela não tem aquela força, aquela virtude de saber que faz parte do processo, né? Que a realidade ela é essa mesmo, né? De dificuldade, e que isso é bom, olhar a dificuldade com um olhar bom, né? Com uma coisa bacana. Então, assim, resumidamente, esse meu lado de buscar virtude, viver na graça, me ajudou e me ajuda até hoje a suportar todo tipo de problema que possa acontecer. Né? Me vejo uma pessoa bem preparada, assim, para... Até gosto de dificuldade, se você... Dificuldade, se é uma coisa dentro de coisa correta, eu tô dentro. Quando eu falo que é uma coisa muito fácil, né, aí eu já não me interessa tanto, sabe? Desde eu tive essa capacidade de fugir de coisa fácil, sabe? De ter essa visão de que... Os desafios nos forjam, né? Exato. Contribui com a força, né? Quando você fala de virtude, né? Eu tenho buscado, né, a viver as virtudes e tenho entendido que a cada dia, Luciano, a verdade, a busca
a busca da verdade, a certeza que o fim último é se encontrar com a verdade, isso nos fortalece, nos dá força e traz clareza, né, para a virtude, até na perseverança. Quando você fala, ó, criar consistência na jornada, né, entender que Permanecer, o né? próprio Cristo falou assim, que aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e siga, né? Que ele mostrou que nenhuma estação, nenhuma foi menos desafiadora que a outra, né? Ele ensinou que o caminho é árduo, né? E de fato são para poucos, né? Quando você entende de fato, né, que existe um fim último, né? E isso precisa ficar claro, né? Tudo aquilo que nós estamos fazendo é entender qual é o fim último disso aqui. Se o meu fim último é a verdade, e a verdade tem que ter a virtude, né? Como é que eu estou vendo algo que está muito fácil, que não existe desafio, que não tem consistência, não tem uma virtude da prudência, não tem resiliência, não tem. Como é que eu vou permanecer se eu já tenho uma experiência com a verdade? Sim. Então, isso eu vejo que contribui também quando você olha para uma situação e entende que não, eu posso ou eu não posso, né? Sim, sim, não, não. Né? Eu acredito que isso, as pessoas que estão de fora observam a sua postura e vê que é uma postura reta, né? Que de fato não é uma história, não é algo que você leu num livro, mas é aquilo que você vive diariamente. Exato, tem uma Aonde força muito grande, né? muito grande, que vem de Muito dentro, grande, que né? vem de dentro. E isso ao longo do tempo fica mais forte ainda, né? Mais forte. Porque se você lidera lá durante, sei lá, 6 meses, um ano, 2, 3, 4, e você tem essa consistência naquilo que você tem que ser uma pessoa de máscara, né? Uma pessoa que com uma pessoa uma coisa, outra pessoa, que a pessoa percebe que você muda diante dos Inconstante, interesses, né? diante dos interesses, né? Então, se é uma pessoa X ou Y, eu trato assim, se é uma pessoa, outra pessoa que não tem tanto interesse, então essa eu deixo de lado. Não, então a gente sendo observado e nessa constância do bem, né, de tentar, estava conversando na questão da justiça, né, tentar sempre ser justo, né, porque muitas vezes a pessoa acaba perdendo a alma, perde a vida, perde família por detalhes, né, um sim errado que leva para outro sim e por aí vai, né, e você às vezes trocar sei lá, 10, 20, 100 reais por para quê? Para poder ganhar o quê em troca, né? Eu acho que a justiça ela é um bem muito maior, né? A gente comenta, né? Quando a pessoa rouba você um celular, um relógio, no fundo o perdedor é ela, né? Que ela trocou um bem muito maior que a justiça por um relógio, por um carro, né? Então isso tem que estar muito também na nossa mente, muito a maneira como você tem essa gradação, né, de valores, né? Muito organizado. E é isso aí, se tiver organizado na gente, tudo que a gente for fazer. Tem até uma passagem bíblica, né? Em tudo que fizer, lembrar de teu fim, algo nesse sentido, assim, que você vai sempre, tudo que você fizer, vai lembrar desse fim que você comentou, né? Porque a gente nessa vida, a gente vai vivendo de projeto em projeto, né? Qual é o próximo projeto? Mas qual é o projeto da vida, né? O projeto da vida é a gente conquistar nosso lugar eterno junto do Pai, né? Esse é o projeto. Se a gente, ao longo dessa vida toda, de dificuldade, né? De tanta desafio, né? De dores, de cruz, se a gente no final dessa jornada não obtiver a nossa salvação, nada do que aconteceu terá valido a pena, né? Então, como você falou, quando tem essa clareza, eu acho até algo que nos liberta, né? Com certeza. Tira esse peso de que você tem que estar sempre, nossa, ir buscando mais e mais, mas no fundo a gente tem que ser grato que a gente tem. Obviamente, deve cobrar da gente, né? Que quem muito será dado, muito será cobrado. Eu acho que a gente tem que, de fato, sempre estar tentando buscar melhorar para Deus, para poder dar fruto, né, em um serviço de amor, não uma coisa só de ficar acumulando, mas de ser serviço de amor. Esse livro que eu escrevi, no fundo, é um pouco isso, né? Tipo assim, eu tenho que dividir com os outros o que eu aprendi. Né? As aulas que eu dou de catequese, né? Nossa, São tremendo. coisas que não vou ficar para mim, né? E quando eu comecei a ler mais, a entender mais um pouco, até eu quero compartilhar isso com você sobre o seu livro, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente dele, mas que me traz a memória agora. O que eu percebi, eu não li ele todo, folhei muito, porque são alguns santos que eu admiro, eu gosto, né, e etc., São João da Cruz e outros que eu vi, que eu gosto muito. A essência da jornada de cada santo. A gente não conversou sobre isso, mas o que veio no meu coração? Quando eu entendi que há 20 anos, há mais de 20 anos, você estuda sobre a vida dos santos, um pesquisador sobre a vida dos santos, e eu entendi isso, comecei a entender o quanto isso
potencializa, fortalece você a caminhar e a viver com base nas virtudes, né? Porque você entendeu qual é o fim. Porque os grandes homens, né, que deixaram reinos, que deixaram famílias, que deixaram bens materiais e etc., são Bernardo de Claraval, né? Uma das histórias que me encanta, na parte da história, é que o irmão caçula, né, que ficou com todos os bens. Foi pro início do... Isso, aí ele, no Exato. final dos bens A lá. clareza que ele tinha disso, Nossa, né? Clareza e de... que ia ficar com toda a verdadeira riqueza, né? a clareza da verdadeira Riqueza. riqueza. Presta atenção. Olha o quanto isso é importante, pode mudar o jogo da sua vida, da sua empresa, da sua jornada. O irmão caçula falou, os irmãos disseram assim, ó, você vai ficar com toda a fortuna, com toda a herança. Vamos virar monges. Nós vamos virar monges. Aí ele parou e falou, não, vocês vão ficar com a melhor parte. Isso é muito injusto. Isso é muito injusto. Vocês ficam com o céu e deixam a terra E deixa a terra pra mim. Nossa, aquilo ali já me converteu. Você tá entendendo? Primeiro parágrafo do artigo. Nossa, então isso é tremendo. Tremendo. Quando um empresário, um empreendedor, quando um CEO, um líder de 1 ou de 10 ou de 100 ou de 1000, presta atenção. Se você tem clareza de virtude, se você tem clareza do céu, se você tem essa clareza ou quer buscar essa clareza, estudar a vida de um santo, se identificar com uma história e entender os detalhes que fez a virada de chave, que é um homem, foi um homem como nós, mas que teve a consciência, a clareza de tomar uma decisão e entendeu que o céu, viver o céu a cada dia aqui na terra, a busca, essa intensidade, essa intimidade com essa questão mística, fortalece, dá força, né? E faz com que você e eu, nós vivamos, então, com base na virtude. E isso nos fortalece. E como você disse, o tempo vai nos deixando mais forte. Ou seja, se desprendendo desse bem terreno e entendendo, compreendendo ainda mais o valor, né, e a graça que é viver o céu. São Bernardo é incrível, né? A história dele, que o Claraval era um lugar onde ninguém queria ir, porque os bandidos se escondiam lá, né? Inclusive, até hoje existe um lugar, esse mosteiro, onde os esquiadores param lá para descansar. Muito bacana, onde eu vi um documentário. Mas era um lugar que ninguém queria ir para lá. E ele começou essa abadia com os primos, né? A história é até interessante, que ele vai, né? O pai vai, os irmãos, os primos, aí ele converte todo mundo e começa esse primeiro mosteiro. A família inteira. Inclusive, quando ele saía para pregar, as mulheres até seguravam o marido em casa, porque o poder de persuasão do cara era tão grande que ele arrastava as pessoas para ele. Eu fiquei pensando no poder da persuasão dele. É porque vinha de dentro. Vinha de Deus, né? Vinha da essência de do Deus. Que ele era. E do exemplo. Né? Do exemplo. É aquilo que você estava falando sobre liderar com base no exemplo. Com base na minha essência. Né? Isso é muito forte. Né? Muito forte. E se você tenta... já vi isso acontecer algumas vezes. Se você tenta parecer que você é um líder que você não é, com o tempo vai vir à tona. No momento de maior pressão. Porque você vê o verdadeiro líder, a gente conhece os verdadeiros líderes, no momento de dificuldade. Quando tá tudo bem é muito fácil. Quero ver você manter a calma, você manter o respeito às pessoas, a gentileza no momento de pressão, você saber diferenciar, você ter a força e não usar essa força contra quem é mais fraco. Uau. Isso aí... Quem tá olhando, fala, não, tô com a pessoa, tô com o cara, né? Porque as pessoas às vezes tentam passar que são líderes, mas depois de 1 ano, 2, 3, 4, aí você vai ver, de fato, se o cara é realmente líder ou não, né? Isso acaba vindo à tona. Mas a história de São Bernardo do Claraval é extraordinária, né? Depois a gente pode... Tem vários, né? Tem vários santos. Né? Todos eles, como você falou, todos eles têm, independente do lugar no mundo, independente das circunstâncias, sempre eles usam a dificuldade para dessa dificuldade tirar um bem maior, né? Eles não ficam lamentando, eles não ficam... você não consegue imaginar um santo, né, fazendo picuinha, fazendo fofoca. Não, o cara, ele o que eu acho perfeito nessa decisão, né? Falou uma palavra muito boa, decisão. Santa Teresa fala determinada determinação, né? Santa Teresa de Ávila. Ter a determinada determinação de fazer o que é correto todo dia, né? Todo dia. E agora, naquela época, ser colocada, né, a direção lá da abadia, direcionaram eles para Claraval, e o que eu achei interessante foi que
Foi o pai, os primos, foi só os irmãos, foi só a família dele, porque eu fiquei meditando nisso, né? Será que, ó, tá indo só eles mesmo, não vai dar nada, eles não vão aguentar a pressão, né? Deixa pra lá, né? Eu fiquei pensando nisso, né? Mas depois eu comecei a ler mais, ele formou Nossa. mais de 400 abadias, né? Eu acho que, eu não sei se... 400? Não, espalhou Foi. pela Europa, né? Exatamente, então... E aí, quando ele morreu, acho que tinham 700 monges lá em Claraval. Em Claraval. E tem uma história, não vou lembrar agora o nome do príncipe, mas teve um príncipe, o segundo sucessor do trono da França, foi se encontrar com São Bernardo de Claraval lá em Claraval, né, no mosteiro, e chegou naquele lugar, ficou tão encantado com a beleza e com toda a maravilha que era ali, né, daquela vida tão maravilhosa dos monges, que ele decidiu que não ia visitar mais lugar nenhum. Visitou aquele lugar e lá ficou para sempre. Falou, não, vou ficar aqui. Aí abdicou de tudo do trono, né? Ele estava na linha sucessória para ser o... Acho que ele era irmão do Henrique, né, do Luís VII, né? Tem o Luís IX, que também é o primeiro que eu falo no livro, né? E aí ele fica ali, se converte, vira... Imagina o poder de persuasão, né? O cara se converteu, virou monge, depois ele virou bispo e virou arcebispo lá de toda aquela região. Então o cara... E acho que é santo também, virou santo, né? Acabou foi santificado pela igreja. Eu não lembro o nome dele agora, é uma falha minha, mas estão muitos santos, né? Mas só para ter uma noção do poder, né? Você vai conversar com esses homens e fala, não, aqui... Às vezes quando acontece isso no mundo, né? A gente tá diante de grandes homens, grandes mulheres, nossa, é diferente, né? E o que chama atenção é essa persuasão, eu chamo de natural. É uma persuasão natural, que vem de dentro. Exato, não é uma coisa forçada. Não é forçado. Então é algo assim natural, que vem de dentro e é poderoso. Isso é poderoso, um poder de atração sobrenatural, né? Foge da razão humana. E para você que é líder, presta atenção que eu vou te falar. Por que nós estamos trazendo isso tudo? Porque aqui está a verdade. Nós estamos falando da essência de grandes homens que se tornaram grandes homens, grandes líderes que se tornaram santos, com base nas virtudes. Então é possível você ser um empreendedor, ser um empresário, dirigir, liderar grandes empresas, grandes negócios, mexer com empresa milionária, multibilionária, tendo como base a verdade. É possível. Sim, é muito possível. No fundo, as grandes empresas, se você for analisar os grandes founders, no geral, eles são pessoas muito virtuosas, né? Porque para você construir grandes empresas, você precisa ter um hall de pessoas confiáveis que confiam em você. Então, você junta um grupo de pessoas virtuosas que confiam em você. Se você é uma pessoa não confiável, isso aí vai ruir, não vai se perpetuar. A não ser que seja algo muito incomum, que, enfim, é uma sorte, vamos dizer assim, que eu não acredito tanto. Mas, geralmente, as grandes empresas são formadas nesse ambiente de confiança, que é um ambiente virtuoso, né? Exatamente. Você pode olhar. Você falando, você me traz aqui a memória. Eu comecei a ler, não lembro o artigo, um livro, que o que você falou 100% é uma verdade. E muitos nem são cristãos. Exato. Nem são cristãos, mas ele vive as virtudes. Porque como é que eu vou fazer um investimento, algo milionário, multibilionário, se eu não entender que existe uma verdade ali? Se eu não acreditar? Sim. Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, Luciano, eu falei, nossa, ele vive as virtudes. Sim. Às vezes mais do que eu. Incrível isso. Sim, sim. Por isso que as pessoas confiam nele. Sim. Tá olhando ali, observando, Exato, né? E acompanha. E você falando isso, semana passada eu tive um caso que uma pessoa, não vou falar o nome das pessoas envolvidas, mas que duas pessoas, uma segunda pessoa ficou analisando, acompanhando essa segunda pessoa por 3, 4, 5 anos. Você acredita nisso? Caramba. Depois chegou até essa pessoa e falou assim, olha, eu tenho te acompanhado tanto tempo e tenho visto que você é honesto, que você faz as coisas acontecer e etc. Por isso eu vou te oferecer essa oportunidade. Caramba. O que eu quero dizer com isso? Sempre tem alguém nos observando. Se você vive as virtudes. Sim. E às vezes a pessoa, ela não conhece a fundo sobre o que são as virtudes de fato e etc. Mas ela vive e ela busca se conectar com pessoas que também busca, né, As mesmas coisas. As mesmas coisas.
Agora, imagina você sendo observado por 3, 4, 5 anos, e aí chega uma pessoa e fala assim, amigo, eu te escolhi. Uhum. Te escolhi para fazer uma proposta, te escolhi para te abençoar, te escolhi para entregar uma oportunidade para você, porque você... Isso aconteceu comigo, com os meus sócios, quando a gente veio para cá. A gente trabalhou 9 anos num banco no Rio, né? E construímos o banco era aqui de São Paulo, mas a gente construiu dele lá no Rio, né? Éramos um grupo de uns 20, mais ou menos. E a gente, de certa maneira, estava sendo observado ao longo desses 9 anos ali, Ó, entregando trabalho e, sabe, sem se preocupar muito com a questão até muitas vezes financeira, de quantas horas vai trabalhar por dia, sempre tentando fazer o melhor e entregar. Até que chegou ao ponto de sermos convidados para vir para São Paulo e ser sócio desse grupo, né? Então é isso, né? A confiança. E de todos aqueles caras, foram escolhidos apenas 5 para vir, né? E agora, de novo, que eu fui convidado para ser CEO dessa parte lá, desse empreendimento de base lá da empresa, né? Também eu conheci o Yali, que é o meu sócio, que me convidou, que é o founder, né? Eu conheci ele e a esposa porque eles não eram católicos e o padre... Aí a esposa se converteu, o Yali, no fundo ele era também, mas estava afastado, se converteu e tinha que prepará-los para casar na igreja, né? Então eu fui, naquela época eu estava no máximo de trabalho lá empreendendo, eu dava aula particular para eles de noite para poder formá-los e casar. Aí fui no casamento deles também, com o padre Birajara aqui na paróquia, e ficou meio que de lado e eu continuei seguindo minha vida lá como catequista e de certa maneira eles me observando até um ponto que ele me convidou para trabalhar com ele, né? Ou seja, de alguma maneira despertou nele de que eu sou uma pessoa confiável, né? Tudo que eu fiz e tudo. Eu estava em casa ali, o meu período meio que sabático. Depois de 8 meses, escrevi o livro, estava pensando em lançar o livro fora do Brasil e tudo. Então, acho que é isso, né? Ter observado, e você, às vezes, com pequenas coisas, para mim, às vezes você toma atitudes pequenas. Um exemplo que aconteceu há pouco tempo agora. Uma pessoa que a gente queria trazer para ser nosso sócio, e ele falou, pô, eu não consigo, eu tô nos Estados Unidos, né? Questão de salário e tudo. E ele falou, não, mas eu tô com vocês mesmo sem nada. Quando precisar, pode me chamar que eu ajudo vocês a hora que der. Ou seja, o cara falou, não, a gente tava querendo trazer o cara para dizer, não, eu tô com vocês sem nada. Ou seja, o cara, depois de uma reunião como essa, o cara saiu muito maior do que ele entrou. Entendeu? sim. É muito maior, né? Porque às vezes você quer dar dinheiro e quer... Não é sobre dinheiro. Não é sobre né? isso. Você fala, não, cara, tô com vocês, eu não consigo agora... Ou seja, o cara que é honesto, fala, não, eu não vou me comprometer porque eu não consigo e também não estaria sendo honesto com a empresa que está me pagando aqui nos Estados Unidos. Mas se precisar de mim, a gente marca aí de noite, final de semana, me manda um e-mail, eu vejo com calma. Sabe? Aí, quer dizer, às vezes em pequenas coisas, é que Jesus fala de quem é fiel no pouco é fiel no muito, né? Às vezes uma pessoa que te devolve R$2 que pegou. Coisa simples, mas que demonstra muito o caráter da pessoa. Muito. E muitas vezes, que você falou, não são pessoas de igreja. Exato. E às vezes você tem gente de igreja. Rapaz, eu já aprendi muito, sabe? Pessoas que nem participam, né, de uma jornada. Exato. Eu aprendi muito. Então, isso me fortalece. Isso me fortalece. Como fortalece e, numa certa forma, Luciano, que às vezes eu me sinto pequeno diante da situação. Porque às vezes a pessoa ela não tem o conhecimento que eu tenho, não passou por onde eu passei, mas ela tá fazendo aquilo ali, ó, com caridade. Às vezes a caridade dela, e eu tenho vergonha de falar, maior que a minha. E isso me traz a vergonha do meu orgulho, muitas vezes, né? De olhar para a pessoa, às vezes poder até ter questionado ela, criticado, né, a pessoa, etc. E a pessoa vem com caridade, com amor, e aí você acaba tendo um grande aprendizado. Foi uma coisa que eu li também, comecei a ler sobre como é que é o nome do fundador da Opus Dei, O São José Maria Escrivá. Isso, ele que viu um monge caminhar no gelo, né, e descalço, né. E ele falou assim, Franciscano. o franciscano Não, Carmelita. Carmelita descalço, que tem os calçados e os descalços. Isso, caminhando na neve, né? Sim. E ele parou e pensou assim... Mudou a vida dele. Mudou a vida Ele dele. falou, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Olha o cara fazendo por Deus. Nossa,
se ele está fazendo isso, né, eu posso fazer também. Uhum. Então, às vezes, a gente falando de atos, né, genuínos, nesse caso era o monge, mas tem muitas pessoas que têm Que atos Deus aí. usa, né? Passa pela nossa vida para mudar, né? E essa semana eu estava falando para algumas pessoas que quando eu era jovem, tinha um Luiz Borges Filho, o nome dele. Ele era espírita, esse homem. E ele me via, eu jovem, em alguns ambientes, é, e ia me buscar. Falou, esse aqui não é um ambiente para você, Anderson. Vou te levar para casa. Uhum, E quantas vezes ele via eu em lugares assim, me pegava e me levava para a igreja, para missa. caramba. Ele ia e participava com a missa comigo. Ele falava assim: o seu lugar é aqui. Várias vezes. Uhum. Então, assim, para mim isso foi muito forte. Não era cristão e Sim. etc. E ficou guardado no meu coração isso. Então, Deus usa, sim, de várias situações para que nós tenhamos aí um encontro com a verdade, né? Sim. E isso fez com que eu, algo que Jesus abomina, que é a acepção de pessoas, né? E blasfemar contra o Espírito Santo. E isso me ajudou muito a não fazer mais acepção de pessoas. Sim. Então, para Eu mim, também não faço. eu olhar assim e falar, amigo, quem sou eu? Eu sempre digo assim, eu sempre digo que qual é o quinto evangelho, né, que eu estou escrevendo? Que é Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram e as pessoas buscam viver e seguir o evangelho. Agora, se as pessoas olhar o meu evangelho que eu estou escrevendo com a minha vida, meu dia a dia. Nosso livro da vida No- que todo dia nós estamos escrevendo. Exatamente. Será que alguém está lendo? Né? É. Será que alguém vai ler? Né? Então, é assim, isso diz muito sobre quem eu sou, né? Aquilo que eu estou escrevendo, a minha jornada aqui nessa terra. Então, e trazendo isso para você, né, líder, mostrar que de fato, né, a vida dos santos nos ajuda, contribui com a nossa liderança, né? E Sim. quando você coloca, né, eu sou líder, e você começa a liderar com base nos valores e nas virtudes, isso vem de dentro. Se você está buscando a viver isso todos os dias, com certeza é natural, né, você liderar dentro desse padrão. É uma coisa comum lá uma coisa que eu lembrei agora, você comentando, eu fazia um board com todo novo funcionário, eu fazia um board, né, para contar um pouco da história da empresa, da minha história. Eu nem comentava muito que eu era católico, eu acho que o cara tem que ver isso, não que ser católico se não é, mas na sua vida, né? Uau. Né? Eu acho que não precisa ser uma coisa forçada. Exato. O cara, já aconteceu comigo de estar conversando com as pessoas, fala, pô, você é religioso, né? Mas nem tinha falado de Deus, né? O cara vê que, né, de certa maneira, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que vale muito mais do que você ficar, eu sou isso, sou aquilo. Não, eu sou o Luciano, né, filho de Deus. Obviamente, sou muito feliz de ser católico, eu sei o que a igreja me entrega, o que ela é, conheço bem a história, me acho assim, uma alegria extraordinária de ser católico, mas o que eu falo para meus alunos, né, não é que a gente tem que ser melhor, tem que ser melhor para os outros, né? Não é melhor para mim mesmo ficar com uma coisa... Uma coisa que aconteceu agora nas últimas turmas que eu tive de catequese, turmas sábado, a última turma que eu tive, já tinha acontecido outra vez, assim, tinha uma aluna que precisava estudar sábado. E aí nenhum catequista podia sábado. Eu falei, pô, vou dar aula para ela, uma aula só para ela, uma turma de uma aluna, né? E aí até que eu abri a turma e vieram 36 novos alunos. Uau. Por causa de... E aí agora a última turma que eu tive de sábado, teve também a mesma coisa, abri a turma por causa de uma aluna e vieram 86 alunos. Então assim, imagina se eu... E aí nesses 86 alunos tivemos 5 casamentos, acho que 4 pessoas para batizar, né? Acho que 15 se inspiraram em ser catequistas dessa turma, 15. Então, assim, imagina se eu fico lá vendo meu Netflix no sábado, se eu falo, não, vou ficar aqui em casa, vou correr, vou malhar. Assim, acho que é um pequeno exemplo de como que, às vezes, uma decisão pequena de amor, um passo que você dá, Deus está esperando você para você pegar aquilo e multiplicar, né? É um sacrifício de amor, né? Por amor. Né? E uma alegria muito grande, né? Assim, no fundo, a gente, quem mais se beneficia com isso tudo talvez seja eu, né? De poder estar lhe servindo e aprendendo com eles também, né? Trocando ali. Eu gosto muito de escutar a história de vida das pessoas, né? Então, eu escuto os alunos, as dificuldades. Porque a graça de Deus, ela atua de maneira única em cada alma. Então, cada uma pessoa, você falou do livro da vida, tem uma história de reencontro com Deus, né? E cada um tem o seu tempo. Nessa última turma, tive 2 alunos com mais de 80 anos, voltando para a igreja, fazendo crisma. Então, é um pequeno passo que a gente dá de sim para Deus. Óbvio, imagina, eu sou o Luciano, imagina o São Bernardo que estava comentando, né? Como que esse homem impactou a Europa,
fundando mosteiros em todos os lugares, né? E quantos santos não saíram desses monges, né? De cistercienses, né? Mas enfim, é um pouco isso, né? Porque Deus conta com a gente na onde nós estamos, né? Independente das dificuldades, circunstâncias, ele conta com a gente que a gente seja esse sal da terra e luz no mundo, né? Não precisa ser... Às vezes a pessoa quer, tem até brincadeira, a pessoa quer sair para evangelizar, ou pela África, e o cara não cuida da família, da esposa, não vê a mãe, né? Coisas pequenas, né? Porque se todo pai e toda mãe fosse o que deveria ser, né? Presente, um bom pai, o mundo seria totalmente diferente. Mas aí o cara não cuida do mínimo e está se preocupando com o máximo. Máximo. Né? É a igreja doméstica, né? Cuidar da nossa igreja doméstica. Tá vendo você agora falando ali, a gente no carro, seus filhos prestando atenção. Eu falei, ou seja, naturalmente você tem essa credibilidade, né? E todos os dias, a gente, tanto quando a gente está vindo ou quando a gente está indo, eu tenho aprendido isso. E eu paguei caro para entender, né, esse processo, que aquilo que você falou é o dia a dia, é com a minha fala. Ele sabe que o caçula me chama, o papai é broncado. Papai é broncadão. O que acontece? Mas a gente vem, eu muito em Deus, em oração, Luciano, perguntando a Deus, né? Quando você falou que cada tempo, pessoas, lugares, as pessoas têm um impacto com o amor de Deus, e cada uma é com um formato. Deus age do jeito que ele, né, entende que é pertinente com aquela pessoa. E eu entendi isso como pai, né? Então, trazendo essa questão da família, eu sempre digo que cada filho é um mistério que você tem que buscar para amar, servir e perdoar, né? Então, para falar do amor de Deus para os filhos, é um grande desafio, porque primeiro tem a sua conduta diária, né, o seu dia a dia. Segundo, que cada um é um mindset, é um formato, é uma missão que Deus tem para ele, que você tem que entender em oração. Para falar do amor de Deus, por exemplo, eles gostam de esporte. Então, para eu falar do amor de Deus, para eu dar uma aula de empreendedorismo para eles, tem que ser alinhado com o esporte. Então, eu não posso fugir disso. Então, é uma forma que eles vão absorver, né? Eu conto um pouco da minha história. Olha, eu fui muito humilde, família muito humilde, então eu não ia treinar com fome, apanhava, não tinha roupa para ir treinar, e etc. É um grande desafio. Tudo contra, né? Tudo contra, mas existia ali a perseverança, existia ali um desejo de mudar de vida, existia ali, e logo muito cedo, trazendo o gancho do esporte, você começou a falar da empresa de vocês, e etc., um investimento que vocês fazem, né, sobre a questão do esporte. Eu entendi que o esporte, para mim, na minha história, foi crucial para a minha conversão, para se aproximar com Deus, para criar empatia, resiliência, consistência. Você falando da consistência do caráter da pessoa, da consistência da liderança. No esporte eu aprendi muito isso. Porque os meus pais, eles deram, né, além do que eles podiam, de acordo com a realidade de cada um deles, mas eu tive que aprender muito fora, sozinho, e o esporte me ajudou. E com os meus filhos eu sempre trago isso, né? Busco, né, a entender qual é a frequência de cada um e qual é o momento que cada um está vivendo. Hoje de manhã eu acordei, ontem na verdade, a minha filha ia de Uber para o aeroporto. Eu estava jantando assim, falei, não, ela não vai, eu vou levar ela. 3 horas da manhã, eu tinha um compromisso com você às 6h20, 6h10. Eu falei assim, eu vou correndo até em Congonhas, volto. Falei, não, vou chamar o David. David, você vai levar papai, coisa e tal. E eu, para quê? Pensando já na resposta dos meus filhos, né? Eu tenho que alinhar ali uma fala com ele, porque já tem 20 anos, tem os compromissos deles, tive que mudar a jornada dele para encaixar, para levar a irmã, ficar esperando no aeroporto, dar 6 horas para ir para a faculdade. Então mudei tudo, mas eu precisei. Mas eu falei a verdade, falei pro meu filho, olha, eu sou o primeiro homem dessa casa e você é o segundo. Então nós temos que proteger a sua irmã. Eu não vou chamar um Uber ficando 2 homens aqui dentro de casa, podendo nós levarmos ela lá. Eu falei assim, se você falar assim, eu não vou poder ir, eu vou dar um jeito. Só que nós vamos fazer o seguinte, eu tenho um compromisso com o Luciano, eu levo a sua irmã, mas você cuida dos dois, vai fazer café, vai levar para a escola. Aí ele falou, não, vai pesar.
Vou levar ela. Então, por que eu tô falando? Isso aí. Isso aconteceu Uma ontem. busca do bem e da justiça, né? Exatamente. Né? Do teu papel, né? Exatamente. E para você que é Quanto pai. líder ali da família, né? Sim, então ali foi tudo muito rápido, né? Eu tive que decidir ali, né, rápido, pensar na segurança, na organização de tudo e na proteção de todos. É isso, né? E você líder... Você não negligenciou, né? É uma Ex- coisa que acontece demais. O pai negligenciando tudo, a mãe negligenciando tudo. E eu acho até que Deus é muito bom, né? Porque apesar de tantos pais negligentes, enfim, por N circunstâncias que a gente não pode entrar em cada caso, e tem gente que mesmo com isso tudo contra ainda consegue ser um grande homem, uma grande mulher, né? Impressionante. Isso me deixa meio... Mas a gente tem que ter essa busca, você como líder, né? Você está falando da questão da consistência no bem. Acho que o líder é aquele que tira o melhor de cada um, né? E aí, para você tirar o melhor de cada um, você tem que entender um pouco quem é cada um, né? Porque cada pessoa é um mundo, né? Cada pessoa é um mundo. Eu falo muito que você, antes de ser CEO de alguma coisa, tem que ser CEO de si próprio, né? Tem que se Tem um amigo meu que tem até, ele si, fala, tem que ser líder de mim, né? líder de mim. Porque se você não consegue liderar, os americanos têm muito isso, né? Até na parte política dizem que eles, quando pegam um cara que é muito fora de forma, fala, pô, o cara não cuida nem do corpo dele, vai cuidar da cidade, vai cuidar do meu dinheiro, vai... E não tá errado, né? De certa maneira, você tem que... E a gente percebe que essa vida virtuosa é uma coisa que aconteceu comigo. Eu fui fazer o CRISM em 2009, aí me apaixonei pela verdade. Eu acho que um grande divisor de águas assim entre as pessoas é o amor pela verdade, né? Qualquer pessoa que ama a verdade, busca isso, uma vez que alguém traz alguma coisa que não é correta, ela muda de ideia na hora, não tem problema. Tem gente que não tem muito essa visão do que é o certo e errado e negligencia pequenas coisas, porque quem negocia coisas erradas pequenas vai negociar coisa grande também, Ser né? fiel no pouco. No pouco e no muito, né? Então, essa questão da liderança é muito isso, né? Você saber tirar o melhor de cada um todo o tempo, né? E com a ajuda de Deus, obviamente. E, enfim, saber... O Bernardinho contou uma história do vôlei, Bernardinho do vôlei, né? Falando de esporte. Que ele era um cara muito disciplinado, assim, extremamente disciplinado. O irmão dele era muito talentoso, mas não era muito disciplinado. Ele comentou isso uma vez. E aí o treinador pegava pesado com ele mais do que com o irmão. Pô, mas meu irmão... Ele falou, não, porque esse teu irmão, se eu apertar, ele nunca mais volta, né? Então ele tinha que ter essa... E você, eu sei que se eu apertar, você vai no limite e vai bem. Ele, se eu apertar, ele vai embora e eu perco o cara. E acho que filho é um pouco isso também, né? Eu só tenho uma filha. Exatamente. Mas eu acho que cada um é uma pessoa, e mesmo sendo o mesmo pai e minha mãe, cada um tem uma cabeça, um temperamento, enfim. E o grande desafio é porque às vezes você está tratando, né, organizando ali para você, né, ensinar em algum ponto, e às vezes o outro fala assim, ó, comigo não foi assim. Né? Por que tá pegando ego com ele? E coisa e tal. E eles não vão entender. Minha mãe sempre disse que filho só vai entender isso quando ele ser pai, ser mãe. Enquanto não for. Agora me fala um pouco. CEO, empreendedor, catequista, casado, família. Como a família, né, a convivência, a esposa, filha, como você gerencia tudo isso, né? Como funciona isso aí na sua igreja doméstica, né? Eu acho que a base de tudo é o amor, né? Quando você faz as coisas com amor, acho que o templo multiplica. Né? Então, tem coisas que você olha, você fala, caramba, como é que consegue se fazer tanta coisa, né? E matematicamente a conta não fecha. Né? Mas eu acho que o resultado... Assim, se fosse dar uma resposta, né, que fecha essa equação do tempo, é o amor, né, pelas coisas bem feitas. Né? Isso é uma coisa que eu levo. Esse cuidado mesmo que você teve com seus filhos, né, de não negligenciar, estar atento ao que está acontecendo, a gente faz muito isso lá em casa. Né? Eu e minha esposa, eu sempre procurei ser um pai presente. Né? A minha filha, por exemplo, ela lê muito. É muito católica, graças a Deus. É muito virtuosa também. Mas por que ela lê muito? Porque eu, desde pequeno, ela me via lendo, eu lia com ela, o encanto pelas coisas, as boas leituras, né? Enfim, eu sempre tentei, em relação a isso que você me perguntou, ter uma organização de tempo, né? Horário ali, mais ou menos, para acordar todo dia, uma rotina de alimentar bem, ouvir boas coisas, né? Ler bons livros. Isso que eu ia falar, eu esqueci da outra vez. A virtude, coisa boa chama coisa boa, assim como coisa ruim chama coisa ruim, né? Um buraco chama outro buraco. Mas só que um buraco chama outro buraco é muito rápido, né? Sim. Rapidamente você perde tudo e você... Agora, para você construir uma vida virtuosa,
leva mais tempo, né? Leva mais tempo. Você vai indo aos pouquinhos. Então, assim, você já não escuta qualquer música, você já não lê qualquer livro. Tem cuidado com a alimentação, né? No tratar de todos os assuntos com muita seriedade, né? Faz tudo com... O livro mesmo é um pouco um exemplo isso. Quando o livro surgiu, de eu escrever artigos para a paróquia, né? E quando eu escrevi, eu já tinha isso muito em mente. Poxa, eu vou fazer o meu melhor possível, porque eu não sei quem vai ler. Acho que tinha 1000 tiradas, aquele jornalzinho da paróquia, acho que eram 1000 por mês, né? E, pô, de repente, a pessoa que vai ler esse livro aí, não sei para onde vai, esse livro não, desculpa, os artigos, pode mudar a vida da pessoa, né? Então, Exatamente. não fazer aquela coisa assim, café com leite, meia boca, não, fazer o melhor possível, né? Você viu ler o livro, mas cada palavra ali foi pensada com muito cuidado. Você viu que o do artigo São Bernardo, o primeiro já te pegou. Por quê? Sim, Porque eu pensei, falei, não, tem que ser um negócio, se o cara não leu o artigo todo, aqui já tem que impactar o cara. já impactou, Já, fiquei impactado. né? Então, enfim, assim, resumidamente, como é que consegue gerenciar tanta coisa? Acho que é fazer tudo com amor, né? E também tá e a vida virtuosa, ela também ajuda muito, né? A vida de família. Imagina se eu não fosse um homem fiel e o tempo que eu tivesse, tava pensando em coisa errada, em roubar, em trair. Isso aí tira muito da energia, você acaba tudo que você levou anos para construir, você perde às vezes em semanas. Então Exatamente. aconteceu com meu pai, né? Meu pai ele construiu uma vida bacana e se perdeu por causa de traições, tudo, perdeu tudo. Tudo perdeu casa, É a tudo. história que você contou do buraco aí, né? Rápido. Um Muito buraco é rápido. mais fundo que o outro. Muito rápido. E enfim, E mas não tem um aí caminho de volta, né? não tem caminho, perdeu e nunca mais levantou. Mas Deus é tão bom que nessa dificuldade forjou o nosso caráter, né? A gente, com toda a dificuldade, como você contou da tua história, né? Toda a dificuldade que nós tivemos, né? De repente, estava numa escola muito boa, do dia para a noite você foi parar numa escola muito pior, ruim, mudou os amiguinhos todos, vai morar com outra pessoa, com tia, mudar de casa. E às vezes a gente quer, né, proteger nossos filhos de tudo, mas vendo a minha história, eu falei, caramba, os momentos mais difíceis são os momentos onde eu mais aprendi. Eu tento levar isso para a vida também de empreendedor. Quando há um grande problema, uma grande dificuldade, ficar atento ao cara, o que Deus quer de mim aqui nessa situação? Olha a oportunidade que eu estou tendo de crescer com esse problema grande que eu estou tendo na mão, né? Exatamente. Não é ficar correndo do problema, não, cara. O que eu posso fazer já que eu tô aqui? É porque Deus me quer aqui. Porque se ele não quisesse aqui, eu estaria em outro lugar. Então, Estaria. se ele me quer aqui, o que eu posso aprender com essa dificuldade, né? Isso então, eu acho que eu vi semana passada, foi. Acho que eu vi um vídeo do João Fonseca, ele falando que o tenista João Fonseca, né? Ele, menino novo, mas com uma cabeça já excelente, forjado pelo esporte, né? Ele falando que os dias mais importantes são os dias das derrotas. Ali onde ele mais aprende. Mas por quê? Porque tá de olho no que tem que ser aprendido, né? Porque quando você pega uma derrota e fica botando culpa nos outros, né? Você bota a culpa no país, bota a culpa no adversário, bota a culpa no pai, na mãe, aí você não cresce, né? Exatamente. Então eu acho que, resumidamente, fazer tudo com amor, permanecer e tomar essa responsabilidade no nosso papel, né? Se você, como pai, ser pai, como líder, ser líder, como funcionário, como irmão, como amigo, como catequista, enfim, tentar sempre fazer tudo pensando nesse fim último que eu vou ter que um dia apresentar meu livro da vida para Deus. Eu sei o que você fez com o talento que eu te dei. Né? Eu te mandei lá o problema, te mandei as pessoas, te mandei. O que você fez com isso? Essa é a minha preocupação aí de vida, meu lema, né? E você falando sobre a questão do esporte, né? Todos os dados que você trouxe aí dos atletas, eles foram forjados pelos desafios enfrentados. Então eu vejo assim um caminho seguro o esporte, né? Eu tenho conversado com muitos empresários, profissionais, e quase que todos foram atletas, passaram por grandes desafios, porque lá no esporte, né? Você falando assim que você passou por tantos desafios, mas no caminho você estava falando que você jogou muita bola e não teve, foi bom de bola, mas não teve uma oportunidade que hoje a empresa que você é sócio oferece para a estrutura, a estrutura, o acesso, né? direcionamento, né? Nossa, sabe que as etapas, né? Você está aqui e a possibilidade de você chegar aqui, tanto como atleta, tanto como cidadão. Então eu vejo que essa questão de forjar, né, de ser forjado com o seu storytelling, né, com o meu storytelling, com aquilo que nós vivemos, e olhar para os nossos filhos hoje e ver que nós podemos fazer isso.
né? Parar, analisar, instruir eles, mostrar o caminho, né? É por aqui. Por quê? Porque você sabe, né? O caminho de dor, né? O caminho de desafio, de estar numa escola boa e ter que ir para De uma uma hora escola para outra, de uma hora para muda outra, tudo, você ninguém nem muda. te explica o que O meu aconteceu. pai e minha mãe estavam aqui, já não tá mais, né? Tô sem o meu pai, a minha Uhum. Minha referência, mãe minha também, mãe também, doente, do doente. nada. Como, como isso nos forja, É, né? exato. E como isso nos forja. E isso nos forja e, de uma certa forma, que nos torna mais prudente, né? Nos condiciona a viver a prudência, que é uma Uhum. virtude Fundamental. fundamental. Acho que mãe das outras, né? Nossa Ela Senhora. tempera, né? Tem toda. Prudência e justiça, É. quando você passa por essa jornada, você fica forte, né? Muito Uhum. forte. E o dia a dia vai nos condicionando a temperar isso ainda mais. Aí a vida, eu ouvi o Padre Léo uma vez falar uma coisa que gravou, né? Ele falou: a vida, na vida ou você aprende ou você aprende. Porque se você não aprender com o que Deus te mandou agora, ele vai te mandar um negócio pior. Então você tem que ir aprendendo e se preparando. É igual ao esporte, né? O Exatamente. cara até chegar a um ponto de, por exemplo, chegar a jogar uma Copa do Mundo. Meu Deus, como vai ver a história do cara, né? Quantas escolinhas, e aí clube de base, pressão, vai subindo de Quanto choro, né? quanto choro, quanta indefinição, enfim, aí você vai aumentando, vai subindo a régua de pressão, né? Vai ficando mais forte mentalmente, e aí vai sendo testado com outras pessoas no teu nível e vai indo até chegar numa Copa do Mundo, e jogar bem em Copa do Mundo, em final de Copa do Mundo, e ser campeão do mundo, ou seja, é uma história que vai sendo forjada. Eu só ele fala da questão do tênis, né? Eu não jogo tênis, mas que o tênis a cada ponto é uma, né? É sempre próximo ponto. E a vida é muito assim, né? Amanhã é outro dia, amanhã é outro dia, amanhã é outro dia. E no esporte, assim, né? Para quem joga tênis, é o próximo ponto. Próximo ponto. Próximo ponto. Você constrói a vitória ou você acaba sofrendo a derrota. Cada ponto você tem que estar pensando, se acalmando no mental, né? No fundo é uma parábola para a nossa vida, né? Uma comparação com a vida. Todo dia você tem que estar fazendo ali, suportando um processo, vivendo aquele Existe momento até que é lá o livro, altamente. né? O jogo interior do tênis, né? Não conheço, Ele vai falar muito sobre esse jogo interior, né? É um dia de cada mental. vez, é o jogo mental, é um dia após o outro, é uma raquetada após a outra É, que vai te forjar, você né? não pula ponto, Não né? Você pula. E tem que sempre passar. tem ali, o jogo interior do tênis fala, né? Que sempre tem duas vozes ali, né? Uma positiva e uma negativa, né? E aí Imagina. ela vai te forjando cada raquetada. Então É. você tem que se permitir isso, né? Mas vamos lá, como há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, né? O Luciano de 20, 30 anos atrás, né? Se eu perguntasse para o Luciano lá atrás, né? Sobre a virtude, sobre, né, a temperança, sobre a justiça, como era a sua vida, né? Como você se imaginava, né? Você está com 51, você falou, né? 51. Estava com 30 anos, né? Quando eu tiver 50 anos, como vai ser minha vida, na minha caminhada, minha jornada como profissional? Você pensava sobre isso? Não pensava. Sinceramente, eu não pensava. Eu sempre sempre procurei fazer o melhor possível, né? Me colocar em desafios, né? Tanto é que eu consegui sair de uma situação também de pobreza por me desafiar, né? E por querer. Meu primeiro objetivo, ali, quando eu tinha 16 anos, e minha esposa, era casar, né? Então eu falei, não, eu tenho que estudar. Ela me ajudou muito nisso também, né? De ter essa visão de que eu tinha que estudar, tinha que. E aí eu sempre busquei as melhores coisas, né? As melhores faculdades, sempre me forçando a ser melhor. Então, assim, mas eu não tinha muito essa questão, esse planejamento de 20, 30 anos, não tinha. Mas o que me trouxe até aqui foi isso, é ser fiel, né, numa vida virtuosa do dia a dia ali, sabe? De permanecer ali fazendo as coisas corretas. Isso acaba atraindo gente parecida contigo, e aí você acaba estando num time de pessoas virtuosas, isso fica mais fácil, né? Eu sempre comento que, por exemplo, às vezes você tem jogadores de futebol, por exemplo, o Flamengo lá em 2019, 20, atualmente agora no Palmeiras, enfim, esses grandes times, às vezes o cara vem da divisão de base e entra no grupo de profissionais. Muitas vezes o cara nem joga tanto, é um atleta que nem entra tanto, mas tá no grupo. E ele vai colher os frutos daquele time forte, né? Então, se você tem uma vida virtuosa, e aí voltando à questão da confiança, você vai ter um hall de pessoas com valores parecidos, né? Rapidamente você vai estar num grupo mais forte
Isso aconteceu comigo. Eu fui para a faculdade, estava ali entre os melhores alunos, tinha amigos meus ali muito bons. A gente foi para estudar, trabalhar junto, depois veio para cá e, sabe, são pessoas que estão ali meio que convivem e têm os mesmos valores, né? Isso é muito forte. Isso fortalece. Fortalece, mas eu não pensava muito, como é que eu vou estar daqui a 20, 30 anos? Ao mesmo tempo que eu tô muito fiel ao processo, assim, eu olho assim, hoje em dia, né? Eu sempre vejo, e estudando, que geralmente as coisas que dão certo é um projeto de pelo menos aí uns 10 anos, né? Uma empresa, um empreendimento que você quer fazer, geralmente uns 10 anos. Eu até fui dar uma palestra um dia sobre a minha vida, e eu dividi a minha vida em temporadas de 10 anos, de 0 a 10, de 10 a 20, 20 a 30. É interessante você fazer essa análise, né? Porque eu lembro que eu com 10 anos, é uma história até interessante, eu com 10, isso olhando para trás, eu não olhava muito para frente. Hoje eu olho, mas quando eu tinha 20 anos não tinha essa maturidade. Era mais a questão do como é que vai ser ano que vem, olhe lá. O Bill Gates fala uma coisa, abrindo um parênteses, né? O Bill Gates fala uma coisa muito interessante. Ele fala que as pessoas superestimam o que dá para fazer em um ano e subestimam o que dá para fazer em 10. Então, assim, o cara fala, não, ano que vem eu vou fazer isso, e você acaba não fazendo muita coisa. Pouca gente fala, o que eu vou fazer nos próximos 10 anos? E você ter essa consistência. Geralmente, quem faz esse planejamento e vai ali no processo, se surpreende bem. Porque 10 anos vai fazer coisa pra caramba. E aí, voltando ao que eu tava falando, eu, quando eu tinha 10 anos, foi quando eu soube que meu pai acabou fazendo besteira e foi preso. E aí, minha mãe me contou que ele tinha sido preso. Imagina, com 10 anos. Eu lembro que eu chorava, assim, uma coisa terrível. Beleza, 10 anos. Com 20, eu passei pra faculdade. E aí mudou minha vida. Assim, sai de uma situação extrema, né? Que ali depois complicou muito mais, meu pai preso, dificuldades ali com minha mãe, fiquei com minha mãe e meu irmão. E com 20 anos entro na faculdade. Depois de 20 para 30, aí eu já tenho apartamento, já casei, já tô com uma vida melhor, sabe? Então, vale como de 10, aí depois de mais 10 anos, eu vim para cá para empreender. E agora com mais 10 anos, criando outras empresas, né? Junto com algumas empresas, aí já lancei o livro. Agora estou indo para outra empreitada de mais 10 anos, eu imagino. Né? Então, é o que eu vejo hoje na minha vida. Porque dificilmente, um dos problemas do mundo, né? As pessoas estão muito imediatistas, né? Ninguém quer pagar o preço, ninguém quer suportar o processo. Porque sempre é difícil, né? Você está falando que começou a escola com 20 alunos, né? Exatamente. Eu lembro que o que aconteceu lá na paróquia, lá em Alphaville, quando o padre Ubirajara chegou ali, né? Como que era a paróquia e como é que a paróquia está hoje, né? Acho que nós estamos quase 800 alunos no Crisma e catequese. Nossa, 800 alunos. Quando ele chegou, acho que não devia ter 50, 60. Mas aí quanto tempo? 11 anos. 11 anos de trabalho, fiel ali a cada dia nas coisas, né? O zelo. A palavra importante é o zelo nas pequenas coisas, né? Zelo, a perseverança, a consistência. O zelo com consistência. Isso aí, um trabalho de uma década, dificilmente não vai dar certo, né? Porque você vai acabar atraindo gente muito boa e aí, com um time forte, você consegue ir além, né? E você falando de estar num time forte e ir além, a gente começa a se conectar e essa conexão vai potencializando a nossa essência. A essência do nosso ser. E aí você começa, então, a desenvolver, de fato, as nossas competências naturais, que às vezes o ambiente onde eu estava, isso não aflorava. Sim. Mas a sua justiça, a sua prudência, o seu zelo, nossa, despertou em mim um desejo de fazer isso, de conhecer mais a história de São Bernardo Claraval. Me deu um desejo de fazer isso com mais zelo, porque eu percebo a consistência do zelo, de ir lá e dar a aula para abrir uma turma para um aluno, mas veio de dentro. E isso é uma oferta. Isso é uma oferta de amor e para o amor. E isso atrai outras pessoas. Desperta. Imagina as pessoas que ficaram sabendo, olha, vai abrir, só tem um aluno. Nossa, eu também vou. Então, isso vai arrastando, porque as pessoas veem o quê? E percebem o quê? A verdade. E a verdade, ela atrai com força. E se na minha essência existe a verdade, nossa. Naturalmente. Naturalmente, não é aquela coisa forçada, com interesse, né? Exatamente. É um interesse. Totalmente desinteressado. Totalmente desinteressado, não tô ganhando nada ali. Né? O meu interesse é em ajudar ali, dividir o que eu aprendi, né? Retribuir um pouquinho daquilo que eu recebi. E a grande satisfação, né, Luciano, de você ver uma pessoa se encontrar com amor, né? Com a verdade. Né? E ali ela é curada, ela é liberta. Olha, já vi muito isso ao longo desses 11 anos como catequista. Famílias totalmente restauradas, assim. É uma bênção, né?
Teve uma família que eu lembro, não vou falar o nome, que me falaram, olha, o filho tá com problema, fala com a mãe, chama a mãe que acho que a mãe vem para catequese, né? Isso aconteceu algumas vezes, mas aí eu lembro de um caso que fiz isso, e aí depois veio o marido, e hoje em dia estão servindo, e você vê que muda a pessoa, muda. Restaura, né? Liberta. Restaura. Né? Porque você tira aquele peso, e a pessoa às vezes que está vivendo de maneira desordenada, né? Porque eu acho que a virtude também ela tem muito isso, né? Ela ordena tudo, né? Ela vai... Porque a paz, aí Santo Agostinho fala, né? A paz é a virtude da ordem, né? É a tranquilidade da ordem, Santo Agostinho, né? Porque o inferno é o quê? É desordem, né? Se você tem as coisas ordenadas, eu lembro uma vez na empresa, eu fiquei muitos anos ali no início contratando, treinando, né? Então eu meio que no início fazia tudo, né? Igual de repente você aí no início lá, você e sua esposa aqui, faz tudo, né? Faz tudo. E aí fui estruturando a empresa, os gerentes, e quando acontecia um problema grande, eu falava, não, eu vou lá resolver. Aí vinha aquela voz, não, cara, tem gente para resolver lá. Mas ainda dói um pouco, às vezes. Você deixa eu ir. Mas assim, mas por que eu estava tranquilo? Porque eu investi muito tempo e ordenei as coisas, organizei. Mas o grande líder tá aí, né? A grande liderança tá aí. Formar líderes melhores. Exato. É uma alegria maior, né? A gente ter um filho que Exatamente. supere a gente, ter uma pessoa que eu dei aula e vai ser Isso 10 acontece, vezes melhor que eu. exatamente. Isso acontece em algumas reuniões que a pessoa fala, mas eu vim aqui para você resolver a fulana que... Não, ela é treinada para isso, para resolver mais rápido do que eu ainda. Exato. É para isso que ela está aqui. Então, isso é uma grande satisfação. E você falando de filho, e às vezes eu começo a analisar meus filhos, as habilidades que cada um tem, às vezes melhor que a minha. Né? E é interessante, né, que você olha e fala assim, nossa, valeu a pena, fez sentido, Uhum. né? Fez sentido. E às vezes eu me cobro, falo, não, eu preciso melhorar nisso. Uhum. Nisso, né? E etc. Mas isso tudo é graça, né? Isso tudo alegra o coração, porque Sim, você tudo é graça. olha, olhando a sua missionariedade, né? E eu vejo que isso traz sabedoria, né? Até para você liderar, né? Porque você olhando para uma classe ali de 80, 70, 50 alunos, né? Uhum. Que você vai falar um pouco da verdade com a verdade, né? Sobre tudo aquilo que você vive o dia a dia. Porque quando você vai ministrar uma aula, né? Trazendo a parte teológica, né? Trazendo ali a exegese teológica, aprofundando e etc. Eu tive uma aula de Teologia 2 que falava sobre a mistagogia, o mistério de Deus com o homem. E quando o aluno percebe que de fato existe uma essência com a verdade, com a palavra ali, que você consegue através da palavra conduzir a pessoa a ter um encontro, né, com ela mesma, com Deus, com a família, muda, isso dá força para você ir no sábado de manhã, deixar de fazer um Cooper, deixar de ir na feira, deixar de passear com o cachorro e coisa e tal, deixar de ir no shopping de tarde, mas de você falar, poxa, aquela família foi restaurada. Aquela vida, né, foi mudada, né? E isso acontece na igreja e também lá na empresa. Sim. Né? Porque às vezes na empresa você dá uma direção e a pessoa percebe que ali tem valor. Sim. Você dá um ensinamento, dá um treinamento e a pessoa percebe que existe uma verdade ali. Eu tenho um treinamento que eu dou para o nosso comercial chamado Vendas de Alto Impacto. E às vezes o comercial está negociando ali e não conseguiu finalizar. Sim. Aí vai lá, Closer lá. 2, 3 minutos, a pessoa já deu risada, já abraçou. Mas o que você fez antes? Só falei a verdade. Né? Eu não vou prometer nada, eu não vou, né, falar que isso não vai acontecer. Eu vou falar a verdade. Fala assim, ó, fala aí quem nós somos, a nossa jornada, e aqui acontece isso, isso e isso. Né? Tudo verdade. Se faz sentido para você, ok. Se não faz, eu não vou, eu chamo assim, e dentro desse treinamento, eu chamo o vendedor de mediador de novas experiências. Né? Assim, ó, se você quer hoje, eu posso te oferecer essa experiência, mas para ser uma experiência para você, isso tem que ser importante. Tem que ter valor para você. O cara tem que enxergar valor. Exato, tem que ser congruente, porque a percepção é sua. Né? Eu já busco viver isso todos os dias. Mas se esse valor que eu busco todos os dias é congruente para você, faz sentido, e se é uma verdade para você, vai dar certo.
Senão, eu não vou gastar energia aqui te convencer, não. Eu posso te falar, né, dessa experiência que você pode ter. É que eu faço todos os dias essa experiência. Isso é importante para você? Não. Então, né? Eu tava vendo esses dias, eu tô escrevendo outro livro, eu parei agora, outro livro de santo tô escrevendo. Eu escrevi 14 artigos. Esse vai ser bem maior, vai ser 120 artigos de santo, menores, mas mais uma meditação da essência da vida dele. Isso aqui são um pouco maiores, né? Eu estava vendo a história de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Que história extraordinária. Impressionante, cada história é extraordinária, mas ela, resumidamente, veio para o Brasil, começou em Nova Trento, né, Santa Catarina, se não me engano. Começou a cuidar de idosos, doentes, e aí, enfim, acabou criando uma ordem religiosa. Veio para São Paulo, a ordem começou a crescer, foi traída por uma benfeitora que ajudava e queria começar a mandar nas coisas. Ela bateu de frente, pelo amor à verdade, o amor o que é certo, o amor à justiça, bateu de frente, não aceitou o dinheiro e as coisas. Aceitava o dinheiro até um certo ponto. Quando o dinheiro começou a querer entrar, né, em coisas que não deveria, ela bateu de frente. Acabou que teve essa moça acabou falando com o bispo tirou ela como sendo a líder, né, lá, como é que fala? A priora mesmo, né, e aí ela foi tirada ali, jogada como sendo uma pessoa comum, e as pessoas nem sabiam, ela estava muito velhinha já, nem sabiam que ela era a fundadora daquela ordem religiosa, e ela ficou ali, calada, em oração esse tempo todo. Depois ela teve problema de diabetes, então ela ficou cega, perdeu um braço, e sempre calada ali, né? Nunca se revoltou. Então, assim, os santos, a vida virtuosa deles é uma coisa máxima, né? Porque ela não brigou, ela aceitou, de alguma maneira ela viu o valor ali, né? Não, se Deus está permitindo o que está acontecendo, é para o meu bem. E aí depois, com o tempo, obviamente, toda mentira vem à tona, né? E toda a verdade, toda a beleza da vida dos santos acaba vindo à tona, e ela obteve o quê? Esse caminho de santidade, né? A vida inteira de santidade. Mas o que eu acho interessante da vida dela, da vida dos santos, muitas vezes são órfãos, a grande maioria deles tem dificuldade, são órfãos, pobres, São João da Cruz, né? História extraordinária também. São órfãos, sofrem todo tipo de perseguição, dificuldade, e conseguem, com a ajuda da graça, né? Porque eles mesmos sabem nós sabemos que é a graça que está à frente de tudo, né? Eles conseguem, a despeito de toda a dificuldade, seja de família, de perseguição dentro e fora da igreja, doença, né, frio, tudo que você possa imaginar, eles seguem em frente sempre e felizes. Por que eles são felizes? Porque eles sabem que a vida deles está na mão de Deus, Deus está cuidando de tudo. Isso liberta. É a verdadeira felicidade. Verdadeira felicidade. Acho que é Santa Teresa de Ávila que fala: quando esqueci de mim, fui feliz. Não sei se foi Santa Teresa de Ávila ou Santa Teresinha, uma das duas Teresas. Porque se você tem uma vida, o segredo da verdade é esse: se você tem uma vida parando de olhar para você e olhando o que você pode ser melhor para servir o outro, nossa, isso preenche a sua vida totalmente. E os santos fizeram isso de maneira gigantesca, né? O máximo, né, dessa vida de serviço é essa vida de amor que os santos viveram, né? Exato. Santo Inácio aquele que veio para São Paulo, que fundou São Paulo, sempre esqueço o nome dele. Loyola, né? Que virou pro pai, eu acho que eu contei lá, não sei se ele essa também, virou pro pai lá, ele veio em missão para cá, porque ele era doente lá e veio aqui pro Brasil. Imagina, o cara larga a Europa, né? Toda a vida ali tranquila, universidade, tudo já muito. Vem para cá com mosquito, com todo tipo de problema, índio, né? Teve, né, problemas com índio, enfim. E aí ele vira pro pai dele e fala: papai, com Deus, a gente se vê novamente no céu. Entra no barco e vem embora. E nunca mais olhou para trás. E fundou aqui São Paulo, né? Eu costumo explicar que cidadezinha mais ou menos, né? Olha o trabalho de amor, né? Total desprendimento. Mas isso é uma fé gigantesca, né? Eu tava na Espanha agora, né? Ele é das Ilhas Canárias, né? Ele é das Ilhas Canárias. E eu parei, analisando aqueles castelos, a história. Nós fomos até lá, Santiago de Compostela. Só de olhar ali, né? Eu falei assim, eu fiquei imaginando o caminho, né? O caminho, a jornada de Santiago. Rapaz, e aquilo que não me calava, Luciano. E se esses homens não tivessem dito sim e assumido essa missão? E aí a pergunta que não me cala,
né? Qual é a resposta de amor eu tenho dado para Deus no meu dia a dia? Porque Deus nos chama a todos. Eu tenho que estar atento, sensível, né? E para eu buscar essa sensibilidade, eu tenho que estar no amor e para o amor, né? Eu vejo que você falando da vida dos santos, eles foram ao cúmulo do altruísmo, né? O máximo, né? O máximo, viver sempre pensando como a vida do outro pode ser melhor. Então Impressionante. é uma entrega fora da curva. São José de Anchieta, eu conto no fim do artigo, a vida inteira servindo a Deus, né? Todos eles, né? Mas a vida inteira. Tanto é que no último ato dele, ele estava muito doente. Aí um outro irmão estava também do lado dele, muito doente. Ele levantou, tá muito doente. Ele levantou, foi lá, cuidou do irmão, deu uma água e tudo, voltou para a cama, deitou e morreu. Assim, o último ato do cara ainda serviu ali nos últimos instantes, doente, né? Ele que precisava de ajuda, né? Tava morrendo, mas levantou para ajudar o irmão. Então são pequenas histórias assim, fala, caramba, que coisa. Primeiro é o desprendimento. O cara vira pro pai e fala, pai, a gente se encontra novamente no céu. Depois, uma vida inteira de amor ao próximo, até o último instante servindo o outro. E olhar atento, né? Assim como você falou aí de estar atento à filha, né? De toda uma estrutura, não ser negligente com isso. E no fundo é um amor, né? A graça que está ali. Ele o tempo inteiro, o que eu posso fazer para... Isso também me incomoda. Será que eu estou correspondendo tudo que eu estou fazendo tudo que eu poderia fazer, né? Isso aí é uma coisa... Tem aquele filme chamado A Lista de Schindler. Filmaço. A Lista de Schindler. Já viu esse filme? Não, o nome? A Lista de Schindler. Ganhou vários Oscars. Resumindo, eu não vou falar muito para dar um spoiler do filme, mas no fim do filme... Vou assistir. No fim do filme, o judeu lá, ele tinha salvo várias pessoas, né? Ele usava o poder dele, isso é uma coisa que a gente tem que fazer, né? A gente tem um pouco mais de condições, usar o nosso, sei lá, nome, reputação, parte financeira, para cuidar daqueles que não têm isso aí, né? E aí ele... Dá o acesso a quem não tem o acesso. E aí eles conseguiram... Ele salvou muita gente. E aí no final do filme... Eu vou contar esse finalzinho, né? No final do filme ele falou, poxa, ele olhou que tinha se não me engano, ele tinha um anel, ele falou, nossa, podia ter vendido esse anel podia ter salvo mais 10 pessoas. Eu falei, caramba, aquilo marcou. Eu falei, meu Deus do céu, que eu não chegue no final da vida olhando para trás com aquele olhar. De cada maneira, nós que temos uma fé assim muito clara, em nível de ensinamento, de magistério, a gente entrega a misericórdia de Deus mesmo, né? Exatamente. Porque nunca vamos ser perfeitos. Os próprios santos não se achavam melhores, tinham essa preocupação também, e talvez num grau muito maior do que nós, né? Mas só de você ter isso, já faz a gente melhor, né? Com certeza. A onisciência do nosso pai consegue, e isso é individual, né? É de pessoa para pessoa, né? Consegue medir a minha entrega, a minha oferta, aquilo que está no meu coração, a minha intenção, porque existe o interesse, o nível de interesse, né? De servir, o nível de utilidade, né? Eu estou sendo útil na evangelização, eu estou sendo útil para o reino aqui na terra, como é que está sendo a minha entrega e etc. Porque, além disso, nós temos uma vida ordinária, né? O nosso servir, né? Por sermos leigos, é na nossa vida, é o dia a dia. É a igreja doméstica, etc. Na empresa, é no ônibus, é no trânsito. E, às vezes, vou falar da minha pessoa, quanto eu tenho, né, falhado, né? Quanto eu tenho negligenciado aí com a minha entrega diária. Mas o que eu penso, tá? O que me dá força? Mesmo quando eu erro, eu vou e busco, né, a confissão, o que eu posso fazer de melhor? Reconhecer que é fraco, mas entender que eu posso fazer mais, que eu posso contribuir mais, que eu posso ofertar mais. Tem eu costumo dizer, né, que tem muitos cálculos que eu não faço, né? Porque não aconselho ninguém a fazer devido à sua entrega. Porque o Luciano está aqui é uma entrega. Quantas pessoas vão ouvir esse podcast, né? Quantos empresários, quantos CEOs, né? Porque muitas vezes tem muitos líderes, grandes líderes de grandes empresas, acreditam que isso não é possível. O que levou ele a uma liderança, topo da pirâmide da liderança, ser CEO de 1, 2, 3 empresas, não foi, muitas vezes, ele foi treinado que tem que ter o interesse, a utilidade, a busca, o ser, o ter, o número, a entrega total, e ninguém falou de caráter, de prudência, de justiça, de entrega, de oferta, de altruísmo para ele, não. Então, é possível
É possível, é possível. Você me falando de uma empresa que tem um andar da empresa, eles têm celebrações, missa. É a missa, né? É, Não precisaria, né? não Mas precisaria. ele viu valor naquilo, né? E isso faz total diferença. E eu vejo que essas são atitudes dos santos modernos, né? Deus ele usa, sim, de um empresário desse, de uma mentalidade. Quantas pessoas, é, Sim, quantos empresários vão começar a fazer algo para o reino, consciente ou inconsciente, partindo de uma informação dessa? sim. Então, Sim, é uma pelo exemplo, né? exatamente, né? Pelo exemplo. É. Então, isso é maravilhoso. Eu quero que você, né, você como líder, como CEO de uma empresa, está no mercado financeiro, qual o recado que você daria, né, para esses empresários sobre essa possibilidade de você viver, levar essa virtude com clareza, né, para as suas empresas? Você falou que você forma ao seu time, você dá treinamento, você acompanha, tudo com base nas virtudes, mas dentro de um padrão natural. É porque é o seu estilo de vida, é o seu dia a dia, é o seu ordinário. Qual o recado você entrega aí para os líderes que às vezes ouviu falar, tem um desejo de buscar, né? E quer contribuir, porque eu conheço muitos líderes, né, que estão no auge e querem ajudar, né? Mas não ajudam porque não sabe onde ajudar, como ajudar, e nem se existe pessoas que entregam de verdade, com a verdade, para que outras pessoas conheçam o amor, né? Que recado você entrega para esses líderes, Luciano? Eu acho não, tenho certeza que o mais forte é você viver uma vida íntegra, né? Tentar ser uma pessoa uma peça só, vamos dizer assim, né? Ser a mesma pessoa em todas as circunstâncias, e você tem um amor à verdade acima de tudo, né? Ou seja, o que é amar a verdade? É você fazer tudo que você puder fazer da maneira correta, tentar ser o mais justo possível, né? Uma pessoa mais correta possível e você servir verdadeiramente as pessoas. Eu acho que, não, o segredo do líder é você se colocar no lugar do outro, ouvir e tentar realmente se preocupar com cada pessoa como se ela fosse única, né? Assim como Deus nos olha como sendo uma pessoa única, a gente olhar para cada pessoa como uma pessoa única, não tentar colocar tudo no mesmo padrão. Nem sempre isso é simples, mas com a graça de Deus a gente consegue. Então, o que me trouxe até aqui foi ser uma pessoa correta, assim, uma pessoa que realmente se preocupa com a vida de cada pessoa que está ali sobre a minha liderança. Porque se ela está ali é porque Deus colocou. E se Deus colocou, eu não quero decepcionar Deus nessa, né, quando eu chegar diante lá do meu juízo, falar, pô, Luciano, eu te mandei essa pessoa e você não olhou, né? Eu acho isso, tipo, criar um ambiente de muita verdade, muita confiança e tentar ser uma pessoa tranquila, né, em paz. Porque nem tudo depende de nós. A gente acha que muitas vezes no mundo de hoje a pessoa fala, não, eu posso tudo, eu consigo tudo. Não, nem sempre você consegue tudo. Pode ser que amanhã a gente nem esteja mais aqui, né? Então, viva cada dia, né, botando tudo na mão de Deus e sendo, sobretudo, uma pessoa que está muito atenta, como você teve com o seu filho, muito atenta às necessidades do próximo. Então, acho que é isso. Uau! Agora eu quero Isso é que muito você, forte. vamos abrir um leque aqui agora, eu quero que você fala dessa obra, quero que você fale das suas redes sociais, do seu propósito como escritor, né, o quantas almas, esse dia eu vi um vídeo seu, o Padre Paulo Ricardo tirando uma foto com você, Ah, né, lá no Mato Grosso, sim, e assim, o quanto esse livro me impactou, viu? O quanto isso tem contribuído, né, com essa verdade, com esse chamado, na sua vida, na sua família, na empresa. Eu quero que você conta para nós aqui, deixa aí, né, onde as pessoas podem encontrar o livro, nas línguas que foram escritas. Eu quero que você fale um pouco sobre esse propósito aqui. Como, sim. como você diz, é um projeto, né? É um projeto, É é um um projeto. projeto. Esse é um projeto paralelo, assim, da minha vida, né? Mas que eu levo muito a sério também, né? Fruto de muito zelo por fazer as coisas bem feitas. Então, esse livro é chamado... Onde está a câmera aqui? Posso mostrar? 30 dias, 30 vidas em um céu. Eu conto aqui a biografia de 30 santos e santas, né? Eu acho que só não tem santo da América Latina, da América Central, o resto todos os lugares tem. E ele nasceu
de um amigo meu vendo que eu era muito estudioso. Ele falou, pô, você não quer começar a estudar, a escrever artigos na igreja, para o jornalzinho da igreja? Aí eu comecei a escrever, todo mês eu escrevia um, escrevi em torno de 42, eu acho. E eu falei, um dia que eu tiver um pouco mais de tempo, eu vou parar, vou organizar e vou lançar um livro. Isso era uma coisa que estava no meu coração. E aí, então, logo eu saí da empresa um ano atrás, né, fui só conselho, eu já escrevi esse livro. E esse livro, a ideia dele é demonstrar que a santidade, né, a vida virtuosa a nível máximo, é possível a todos nós. E quando Jesus chama a gente a ser, vocês são sal da terra e luz do mundo, né? Você olha o mundo, tantas milhões e milhões de pessoas, Deus nunca prometeu que todo mundo ia se converter, ia ser pessoas maravilhosas, mas o que ele espera de cada um de nós é que a gente impacte a vida das pessoas. E às vezes a gente impacta em pequenas atitudes, né? No dia a dia. São José Maria Escrivá, que é o segundo artigo aqui, ele fala, né? Ou a gente encontra Deus na nossa vida ordinária, ou não vamos encontrar Deus nunca, né? Vai encontrar Deus quando? Exato. Então E a entrega dele foi fantástica. né? E também ele criou uma obra muito grande, acho que tem mais de 150 países, e você vai estudar a vida dele, e a vida dele foi o quê? Foi uma vida simples, fazendo tudo com muito amor, todos os dias ele numa rotina de ordem, né? E isso foi impactando pessoas e foi crescendo, foi formando líderes, Deus foi ajudando e a coisa foi crescendo. Mas esse livro também, o que eu espero, né, com o livro, que as pessoas possam, porque o nome do livro é 30 dias, 30 vidas no céu, porque a pessoa possa fazer um itinerário, quem sabe de um mês, né? Todo dia ler umzinho, né? Algumas pessoas me falaram que fizeram isso. Todo dia você lê uma biografia. E aí você lendo essas biografias de maneiras, de pessoas tão distintas, ao mesmo tempo com a mesma essência, né? Porque a essência deles é sempre a mesma. É o amor ao próximo. Agora, como eles fizeram isso, as circunstâncias, os tempos, estava comentando agora, eu lembrei que o Chesterton, falando a questão dos líderes, né? Eu acho que tem acontecido muito no Brasil isso, muita gente se convertendo, gente grande se convertendo, né? E isso aí, obviamente, impacta a empresa inteira, né? Porque quando você tem um líder muito bom, isso vai impactar a empresa inteira. Se você tem um líder muito ruim, impacta a empresa inteira também, né? Família, né? Olha a importância da liderança. Mas esse livro, a minha ideia dele é realmente que as pessoas vejam que é possível, né? É possível você melhorar de vida. Porque são pessoas comuns, como a gente, né? E interessante que as virtudes são atemporais, também não tem parte geográfica, né? Porque qualquer lugar do planeta. E você tem nesse livro, desde santos que eram santos pobres, assim, ordens mendicantes, e tem reis e rainhas também aqui no livro, né? O São Luís Maria, Luís IX, São Luís IX, que eu botei como primeiro artigo aqui, que é um dos mais impactantes. Ele, não sei se já foi à França, mas ele fez lá as Maisons de Dieu, né? As Casas de Deus. Ele criou vários hospitais. Isso era da fortuna pessoal dele. Ele botava no bolso. Mas não só ele fazia esses hospitais, inclusive hospitais maravilhosos, belíssimos. Porque ele falava, pô, não é porque é pra gente mais humilde que eu vou fazer um hospital mais ou menos. Então eram hospitais bonitos, com telhados, com tudo de qualidade. Mas ele não só colocou dinheiro lá na obra e fez esses hospitais. O São Luís IX, rei da França, um grande santo. Mas ele também ia visitar e ele cuidava das pessoas, né? Ele tinha contato direto com leprosos. Ou seja, ele colocava até a vida dele em risco, né? Tem um caso que eu contei, que eu sempre falo em podcast, que tinha um frei Léger, ele estava com lepra, então isso já tinha pego a cabeça dele, ele estava ficando meio... estava muito lúcido mais. E aí ele falava que não queria mais comer, só ia comer se o rei da França, só São Luís fosse lá. Isso, falaram isso pro rei, o rei ia lá para dar comida na boca do frei, cara. Assim, o cara era o rei da França. Ia lá dar comida na boca do leproso. E ainda tinha cuidado de tirar o sal. Então, assim, olha o nível de consciência, né? De que, poxa, Jesus Cristo, Deus que se fez homem, nasceu na manjedoura, eu sou rei da França, mas então, quem eu sou perto? Então eu vou dar o exemplo de Cristo, né? Impactando essas pessoas. Quantas pessoas que largaram tudo para seguir a Deus? Ou quantas pessoas não largaram tudo, mas criaram grandes projetos como os monges, né? Que meio que catequizaram aí, né, a Europa, construíram a Europa, né? O trabalho dos monges na Europa é um negócio gigantesco, né? Um legado. Então eu estudei a vida desses santos, isso me ajudou demais na minha vida, porque às vezes você acha que tem problema, contei a história aqui da Santa Paulina, do coração agonizando de Jesus, fala, você acha que está com problema? Poxa, vai ver a história dos santos, vê o que eles enfrentaram,
todo tipo de problemas gigantescos mesmo, e eles conseguiram superar. Então, eu, de certa maneira, elevei a régua dessa, né? Conhecendo isso, me ajudou muito a enfrentar os problemas, a enfrentar, oferecer isso para Deus, esse sacrifício, né? Seja pequeno, seja grande, oferecer isso tudo para Deus, falar assim, me ajuda aqui a tomar uma melhor decisão, a agir de maneira correta, agir de maneira equilibrada. Então, eles, como têm como a gente comentava, né? Esse grau máximo de virtude na vida, isso me impactou muito, assim, de tentar cada dia melhorar um pouquinho, né, como a gente falava antes. Todo dia tentar melhorar um pouquinho e aprender com as dificuldades, né? Usar as dificuldades, os desafios, sejam pequenos ou grandes, como escada para chegar até o céu. Uau, isso nos dá força para a busca da nossa santidade também. Quanto isso me fortalece, né? Porque Exemplos, né? os exemplos, porque eles viveram isso, eles tiveram a coragem de tomar a decisão e falar assim, é o meu sim, né? Eu quero servir, né? Porque o rei serviu, né? Exato. O grande eu sou serviu, né? Deus já deu o único filho para nós. O único filho vem, sai do trono e serve, dá a vida. Quem sou eu Exato. para não ofertar aquilo que não é meu? Exato. O impacto é muito grande. É muito né? grande. Então aí você que está nos ouvindo, você pode ofertar como profissional. Não é só a questão financeira. O tempo, uma moeda caríssima hoje. Nossa. Você pode ofertar o seu tempo, meia hora, uma hora. Eu não tenho tempo. Liga uma câmera, envia uma mensagem, pega o telefone, liga para uma pessoa. Exato. Visita, está passando em frente a um hospital, uma creche, um asilo, né? Tem várias formas de você poder ajudar. Né? Várias formas. E isso, quando você começa a mergulhar na história de um santo, que muitas vezes você até se identifica com ele. Aí acaba virando devoto, né? Devoto dele, você acompanha a história dele e fala, nossa, há quanto tempo ele viveu isso? Há quanto tempo atrás, você que mexe com novas tecnologias, não tinha tecnologia, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha nada. Não tinha repelente. Não tinha repelente. Como é que a informação chegava? Não tinha repelente, né, para enfrentar as dificuldades, mosquito, mata. Exatamente. Não tinha polícia, não tinha... E mergulhando nessa verdade, Luciano, eu entendo que a entrega por inteiro dessas pessoas, né, com a verdade, isso chegava mais rápido do que um WhatsApp. As pessoas atravessavam países para ir ao encontro da verdade, para ir ao encontro do estado de vida do Luciano. Né? Porque se naquela época o estado de vida que eu escolhi para minha vida, com base no amor, impactava. E hoje não é diferente. Quando você diz para mim que você treina, que você lidera, que você busca investidores, que você busca sócios, que você busca... Qual é a arma poderosa que você usa? A verdade. A verdade. E a verdade a pessoa percebe, né? Que você tá ali tranquilo, né? Exatamente. Você tá ali, não tem que ficar se preocupando. E a verdade é Seja você mesmo, né? A verdade é tão forte que quando a pessoa não dá o sim como resposta, ela entende que ela perdeu. Exato. Exatamente. Isso é tremendo. Eu quero que você deixe pra gente já ir finalizando aqui o nosso podcast, deixar uma mensagem. Falar rede social, né? Eu trouxe aqui o... Falar um pouco para nós aí. Eu tô devagar agora na rede social, eu tô fazendo muito trabalho. Mas aí eu trouxe o livro, esse livro aqui é o da Cultor dos Livros, né, da editora. Só pra botar no Google, né? 30 dias, 30 vidas em um céu. Ok. Vai aparecer em várias editoras, porque elas vão comprando da editora e vão fazendo. E ele também eu lancei, esse aqui na verdade, né? Eu lancei também ele na Amazon. Pode ver que ele não tem aqui, é bem parecido, né? Mas é na Amazon. E eu lancei também ele em inglês. Esse em português já vendeu em 9 países. Eu lancei também ele em inglês. Contratei uma tradutora polonesa em inglês, que falava muito inglês também, católica, né? Excelente trabalho de tradução. Esse aqui é o livro capa normal. Esse aqui na Amazon você tem um e-book e você pode mandar imprimir. Então a Amazon ela tem impressoras no mundo inteiro, né? Então a amiga minha está até vendo para lançar o livro mesmo nos Estados Unidos, em editora americana. Esse aqui é o mesmo livro também, comprei para poder ver se ele estava ok, ele é capa dura, né? Interessante que esse aqui sai na Carolina do Sul, quando compram, né, para chegar no Brasil. Esse aqui sai da Flórida. Ou seja, a Amazon ela tem os lugares onde ela imprime e manda qualquer lugar, Japão, Austrália. 9 países já. 9 países, Japão, Austrália. Quando eu vi lá, compraram livro lá no Canadá, nem sei quem é no Canadá, né?
Então, enfim, porque eu sei, eu tento. Agora eu já traduzi, tá finalizando a tradução para polonês. Vai ser lançado na Amazon em polonês também. Então, eu depois pretendo fazer em espanhol. Esse livro. Eu estou escrevendo outro também com medida do possível, né? Com o tempo e tudo, né? Enfim, e essa é a ideia, né? De que a vida dos santos seja que seja espalhada pelo mundo, né? E de maneira um pouco mais simples, porque no fundo, para eu escrever isso aqui, eu li a biografia inteira e resumi, né? Já tá. E aí é um pouco mais prático, né? São aspectos que eu peguei, né? São vidas muito, muito ricas. Então, esse em inglês é 30 Days, 30 Lives, One Heaven. Vou botar em inglês lá também. Então, tem e-book, tem quem quer ler inglês. É interessante que o vocabulário de inglês é bem diferente, né? Todas essas virtudes, né? A minha rede social é Luciano, eu só uso mais o Instagram, né? Luciano LSB. Luciano LSB. E também se botar Luciano Souza Bandeira no Google, ele acha tudo, né? Acho. Os podcasts que eu fui, os cortes. Enfim, eu fico feliz de ter podido devolver um pouquinho do que Deus me deu, né? Nessa minha trajetória, seja através de livro, através de podcast. Agradeço aí pela confiança, papo maravilhoso aqui contigo, você é uma pessoa muito virtuosa. Eu vi ali no carinho dos teus filhos, prestando atenção no que você falava na conversa. Então, Deus te abençoe, você e sua esposa, e que continue crescendo aí o trabalho de vocês. Contem comigo. Muito bom. Muito bom, quero agradecer, é uma honra tê-la aqui. Na Jornada de Honra, nós estamos... É uma graça muito grande ter aqui, porque na Jornada de Honra, a nossa missão é de alcançar 1% dos homens que querem ordenar e governar a sua vida, porém, entendendo que ele precisa permitir que Deus governe tudo isso. Então, aí, para ele ser conduzido a viver com base nas virtudes, formação do caráter, né, família, levar isso tudo para a sua vida profissional, né, viver isso Ser dia a dia. uma mesma pessoa, né? Exatamente. Isso é muito mais tranquilo do que você tentar ter várias... Eu conheço pessoas, né? Pessoas que vivem diferentes vidas. Imagina um nível de energia... Exato. Para oscilar isso, de gerenciar isso. E risco, né? Porque tem uma hora que você acaba... Uma coisa que me chamou a atenção, uma das coisas que me chamou a atenção em você falou assim, ó, eu busco ser a mesma pessoa na empresa, na minha casa, no ministério, por onde eu passo. Sim. A frequência é a mesma. Então, como você falou agora, se eu fico oscilando, amigo, você gasta mais energia preocupado no ambiente que você tá, qual é o estado que eu tenho que me sintonizar aqui agora, né, do que... É muito mais tranquilo você ser uma pessoa... Ser a mesma pessoa com todos, né? Okay. E aí, se a pessoa não gostar ok. Pronto. Também, e eu quero já deixar aqui um convite, né? E para você que não é inscrito no canal da Jornada de Honra, você se inscreva para ser notificado dos próximos conteúdos. Eu quero deixar aqui já ao vivo um convite para que nós marcamos aí o segundo episódio falando do impacto do esporte na formação do caráter, né? Porque na Jornada de Honra nosso foco é o homem, mas entendemos que o homem precisa ser formado e treinado para formar os seus filhos. E a importância dos pais conduzirem os seus filhos a praticar a prática do esporte, porque o esporte contribui na resiliência, na empatia, na disciplina, né, na questão alimentar, na aptidão para tudo. Eu quero deixar aqui no ar já, ao vivo aqui um convite para a gente marcar nosso segundo episódio para focar na questão do esporte. Eu vi que você gosta de falar, né, da questão do esporte. Gosto muito. Eu li muitas biografias de grandes atletas, do Michael Jordan. Eu gosto muito. Uau. A gente pode falar muito aí sobre isso. A empresa que eu estou trabalhando agora, que a gente está construindo um negócio grande pra caramba e para impactar famílias mesmo, né? Essa parte de caráter. Uau. Sobretudo, né? Esporte, você mesmo falou, forja muito isso. Muito obrigado, Luciano. Obrigado Deus abençoe sua vida, sua família. Obrigado você, viu? obrigado você, Anderson.